Boa noite, pessoal. Meu nome é Audrey e eu vou narrar o estudo de caso do Luiz. Ele é um menino, do sexo masculino, que tem 7 anos de idade e frequenta o segundo ano do ensino fundamental. Ele atualmente reside com a mãe e os 2 irmãos mais velhos na cidade de Itajaí, porque os pais estão passando por um processo de divórcio. Por enquanto, as crianças residem com a mãe e o pai visita ocasionalmente. Desde o ano passado, as professoras da escola têm comentado com os pais que o Luiz parece viver no mundo da lua. Os comentários das professoras se devem ao fato que Luiz é extremamente distraído. Ele não presta atenção quando os professores propõem momentos de contação de histórias. Nesse momento, ele perde a atenção e foca em qualquer outro estímulo do ambiente. E ele não consegue permanecer na atividade. Ele também não é capaz de ouvir a história e depois contar o que ele entendeu para os demais. Às vezes ele procura terminar as atividades o mais rápido possível para poder brincar e acaba esquecendo dos detalhes mais importantes, da atividade que teria que ser exercida. A professora disse que fica irritada quando ele não responde quando é chamado. Como qualquer criança, o Luiz adora brincar com os demais colegas. No entanto, ele perde os brinquedos com muita frequência ou também deixa todos os materiais espalhados pela escola. Além disso, o Luiz já perdeu diversas vezes os óculos em vários lugares diferentes, né? E os pais de Luiz comentam que a partir do apontamento da professora sobre o comportamento do filho, eles começaram a observar com mais atenção a conduta da criança e relatam também que o comportamento apontado pelas professoras são observados em casa. Os pais e a professora também comentam que o Luiz adora conversar, porém ele não consegue parar de falar. A mãe também comentou que ele é um tagarela da família. Às vezes ele chega a ficar rouco. Além disso, ele não consegue permanecer muito tempo sentado na cadeira e logo se levanta e vai à mesa de outros colegas. O pai afirma que ele não consegue parar e comer na mesa junto com os pais e os irmãos. Ele também é impaciente e não consegue aguardar a sua vez na fila do lanche da escola. Esse comportamento também fica evidente, no contexto familiar, porque Luiz se irrita com facilidade quando tem que esperar alguma coisa. Os pais observam que ele é agitado desde bebê, mas hoje em dia, principalmente porque ele não consegue ficar parado, Luiz está sempre batendo os pés e as mãos. Os pais não sabem mais o que fazer em relação ao comportamento de Luiz, porque ele sobe nas coisas, pula no sofá, na cama dos irmãos. Ele tem esse comportamento todos os dias. De tanto pular na cama e no sofá, ele já até quebrou os móveis. Luiz afirma que gostaria de pular porque tem muita energia e não consegue ter controle sobre seu comportamento. Luiz é um menino que não leva desaforo para casa e tem o costume de se vingar dos colegas quando ele é contrariado ou perde algum jogo. Ele é uma criança muito irritada e perde a calma com facilidade. Luiz não obedece aos limites estabelecidos pelas professoras e pelos pais. Frequentemente é colocado de castigo, mas isso não tem melhorado seus comportamentos. Ele também tem dificuldade de seguir regras e tenta infringi-las para obter sucesso, e quando ele tem esse tipo de comportamento, ele não assume que estava errado e coloca a culpa nos outros. A maioria desses comportamentos acontece aproximadamente 3 vezes por semana, há mais ou menos 2 anos. Além disso, os pais de Luiz, como estão em processo de separação há mais ou menos 6 meses, disseram que ele não tem aceitado essa situação muito bem. A criança tem ficado ainda mais agressiva em casa e na escola. Os pais têm práticas parentais diferenciadas. O pai tem estilo parental mais permissivo e a mãe com estilo parental mais autoritária, o que colabora para a manutenção dos comportamentos de Luiz. Olá a todos, eu sou a Karen e eu vou explicar a técnica que a gente pensou em fazer com o Luiz. Essa técnica consiste na criação de um fichário pelos pais, em que nele eles vão colocar as atividades diárias do Luiz. Por exemplo, hoje o Luiz tem que arrumar a cama. Ao final do dia eles vão chegar e vão olhar. O Luiz fez a atividade? Ótimo, ele vai ganhar uma estrelinha. Caso ele não tenha feito, ele não ganha nada. Assim, com o passar dos dias, os pais vão escolher um dia específico para sentar junto com o Luiz e analisar quais atividades ele fez.
Por exemplo, ele fez todas as atividades, que bom, ele vai ter um estímulo, alguma coisa, ele vai ganhar algum presente ou alguma coisa, vai poder escolher tal coisa. Isso é decisão dos pais daí. Se ele fizer mais da metade, vai dos pais escolher qual seria a forma mais adequada, se daria um estímulo ou se não dariam nada. Nem menos da metade e nenhuma atividade, ele não ganharia nenhuma recompensa, nenhum estímulo. Mas isso seria explicado para o Luiz a todo momento, né? As atividades realizadas, o que ele ganha, o que ele não ganha. Com isso, com essa atividade, a gente pensou em 2 autores que poderiam ajudar nessa questão, né? Temos o Vygotsky e o Ferenstein, que é o que meus colegas vão falar agora. Oi, gente, eu sou a Aline e é assim que eu fico nas aulas remotas, ainda mais no inverno. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Vygotsky. Ele nasceu em 1896, morreu de tuberculose em 1934. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio de interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio que ele está inserido. Essencialmente, no mínimo 2 pessoas devem estar envolvidas nessa interação, gerando troca de conhecimentos e experiências e ideias. A interação entre os indivíduos possibilita a geração de novas experiências e conhecimentos. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre linguagem e ação, onde, para estimulação, os cuidadores podem, através do fichário, conversar com a criança, através da linguagem, vai ajudá-la a desenvolver e aprimorar cada vez mais seus conhecimentos. Permitindo que o Luiz, no caso do nosso estudo, construa seu conhecimento em grupo, participando ativamente e também cooperando para que todos sejam envolvidos, que isso às vezes acaba que ele fala bastante, né? E ele vai aprender também quando ele escuta as outras pessoas, né? E assim só vai gerar cada vez mais conhecimento. Possibilitando, então, a criação de ambientes de participação, colaborando e constantemente sendo desafiado. Conforme ele vai sendo desafiado, ele vai tendo o conhecimento e o aprendizado necessário, através do meio em que ele está inserido. Oi, eu sou a Mayara e vou falar um pouquinho sobre Feuerstein. Ele nasceu em Botoşani, na Romênia, em 21 de agosto de 1921 e morreu em Jerusalém, Israel, em 29 de abril de 2014. Era professor e psicólogo judeu israelense e as suas teorias são a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, a teoria da experiência e da aprendizagem mediada e o programa de enriquecimento instrumental. A teoria de modificabilidade cognitiva, ela tem como os pressupostos que o cérebro humano ele é modificável, não é uma estrutura rígida, né? E a mediação de um indivíduo mais experiente pode mudar a estrutura cognitiva do indivíduo mediado. Então, ele considera que o cérebro humano ele é sim modificável e considera também que a mediação é o principal instrumento, né, mais importante para mudar ele. E a partir desse pressuposto ele elaborou a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, como eu já falei, né, e também a teoria da aprendizagem mediada. E essa teoria da aprendizagem mediada, ela é constituída por 3 noções básicas. A primeira noção é que 3 forças moldam os seres humanos, que seria o ambiente, a biologia humana, tanto em termos evolutivos como em termos de desenvolvimento de cada um, e a mediação. O segundo ponto é que o comportamento humano ele é determinado por estados temporários. Isso quer dizer que ele se relaciona com
variados estados da emoção, né? Das condições do intelecto e até de atividades já aprendidas. Ele afirma que a inteligência humana é adaptativa, não fixa. 3, que o cérebro humano é plástico, e porque todos os comportamentos estão abertos e podem mudar, porque o cérebro gera novas estruturas através de fatores internos e externos. A interação entre a condição biológica, o ambiente e a mediação, ela é frequente e complexa. Ele afirma que as funções cognitivas dos seres humanos podem mudar, independente da idade da pessoa, do seu grau de comprometimento cognitivo, e até mesmo pode mudar quando a condição é considerada irreversível. Até aquelas crianças, principalmente, né, que são consideradas incapazes de aprender, ele afirma que sim, elas são capazes de aprender através desse processo, né, de mediação entre um indivíduo mais experiente com o indivíduo mediado. Boa noite a todos, meu nome é Marcos, então vou dar continuidade à teoria de Feuerstein, que fala sobre a modificabilidade cognitiva estrutural e a teoria da experiência da aprendizagem mediada. Então, Feuerstein afirma que a origem da mediação está no modo intuitivo com que os pais, os cuidadores interagem com suas crianças, seus bebês. Feuerstein aponta que a mediação de um adulto é o único meio de romper com um ambiente desfavorável e que compromete a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Para ele, a mediação não é apenas uma intervenção adulta, mas o uso de determinadas técnicas eficazes para o desenvolvimento da atenção e do pensamento. Para Feuerstein, mediação é a interação de um adulto cuja intenção pode ser a transmissão de um significado, de uma habilidade, incentivando a criança a se superar com vistas à expansão da capacidade cognitiva dela ou de outro mediador. Mediação, portanto, é a essência de sua teoria e é composta por 3 parceiros: o mediador, o estímulo e o mediado. O mediador é a pessoa cujas intervenções são movidas pela compaixão e a crença na capacidade humana de se modificar. Por isso, Feuerstein postula que o cérebro humano, a mente humana, é plástica, podendo, portanto, ser reorganizada, reelaborar determinadas operações mentais em busca de responder ao estímulo proposto na mediação. Como vocês viram nos vídeos anteriores, nós propusemos aos familiares, né, aos pais de Luiz, para que fizesse uma técnica do fichário. Quando ele executasse a tarefa proposta no fichário, ele iria ganhar uma estrela. Quando ele não fizesse, ele não iria ganhar. Vamos dar um exemplo. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, Luiz terá que dar comida ao cachorro. Se ele o fizer, ganha estrela. Se ele não fizer, não irá ganhar. No final de semana, eles vão dar a ele um estímulo, né? Passear com os pais, escolher o cardápio da janta de um dia dessa semana, nesse tipo de exemplo. Mas então Luiz foi lá na segunda-feira, às 10 horas da manhã, ele foi dar comida para o cachorro. Nesse momento, o mediador é os seus pais. No momento em que Luiz estiver dando comida para o cachorro, então o seu cuidador, os seus pais, vai chegar a ele e explicar para ele por que o cachorro tem aquele tipo de comida, fazendo com que ele comece a desenvolver o seu pensamento, a sua cognição, e assim também tendo contato àquele estímulo ou àquela função que ele está realizando naquele momento. Se houver um interesse de Luiz, pode-se dar continuidade às explicações e às ideias, né, que se tem sobre a comida do cachorro, como que ela é formada, sobre o próprio cachorro. E também podemos dizer assim, no final do dia, quando ele se reunir com a família para ver a pontuação do dia, também pode acontecer essa mediação, explicando para o Luiz as atividades que ele realizou durante o dia e como foi para ele realizar essas atividades, o que ele achou, se houve alguma emoção ou não, e assim trabalhando essa mediação.
Obrigado a todos e espero que todos estejam bem.